pessoal. Oi, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Eu tô um pouco ansiosa porque todos os dias eu dei aula com meu marido por perto, porque ele gosta dessas coisas, ele me ajuda. Hoje ele foi trabalhar e eu tô aqui sozinha, com medo de dar errado. Vai dar tudo certo. E as crianças estão bem? Também, eu é que tô ficando maluca, né? Mas, mas a gente vai passar por tudo isso, né? Nossa, que situação. Fui deixar o pequeno na casa da minha mãe, correndo lá para deixar lá com ela e vir aqui dar aula para vocês, porque de uma preocupação que a gente não se encontrou, né, em nenhum momento ainda. E aí eu falei, hoje tenho que dar um jeito para dar tudo certo. E aí deixei ele com a minha mãe e tô aqui. Que Boa bom que tem noite, bastante gente. gente aqui. Sejam bem-vindos. Me contem um pouco, quem quiser contar, a gente não pode perder muito tempo, porque essa é meio curta, né, nosso encontro. Como é que tá a dinâmica com vocês? Como é que tá os professores? O que vocês estão achando, assim? Alguém quer falar? Então, a gente está tendo aula agora com a maioria dos professores. É que tiveram muitos feriados também nessas duas últimas Então, semanas, né? aconteceu com a gente, né? Então, mas a gente está tendo aula do Jairzinho toda semana. O Feliz também está encontrando com a gente toda semana. A gente vai ter com o Thiago hoje. A gente ficou 2 semanas sem ter aula com ele também, porque ele também é na segunda. Sim. Mas tá fluindo, assim. A gente já tá tendo um pouco de contato com o Maurício. E comigo, Mas, né? Era o caso. não, mas com o Maurício a gente não consegue muito falar com ele, na verdade. Hum, A gente teve uma aula com ele também já. E sim, foi tranquila a aula que a gente teve. Bastante gente entrou, tá. funcionou bem. Só que aí também a próxima semana já foi feriado, que a gente tem aula com ele na terça. Aí foi E, aconteceu isso. A gente tá. mas, Pode falar. não, fala isso, mas tá tudo certo, assim. Pelo menos pra mim tá tudo fluindo bem agora. É um desafio, né, gente? Não é fácil para ninguém, né? O modelo, a dinâmica, né? Essa aula, para mim, ela funciona muito, muito, assim. Tanto é que é a aula mais nova que eu dou, vamos dizer assim. Todos os conteúdos, esse é o mais recente. E, assim, e eu tenho experiências de ter dado ele 2 anos. Aí, o ano passado, eu estava de licença, né, maternidade, eu não dei, foi o Feliz que deu. E aí ela funcionou muito, né, ali junto, eu levo modelos, a gente trabalha com modelos, e assim, eu repensei muito. Tanto é que eu estou redimensionando mesmo, até por conta do que o Felício deu em RP comunitárias. Então, assim, essa disciplina, ela se, ela se teve que se remoldar diante do contexto e diante do que vocês tiveram também com o Felício ano passado em RP comunitárias, né? Aí, hoje, esse material, por exemplo, é um material novo que eu preparei, e eu queria muito que a gente a gente tem mais um conteúdo, até vou depois conversar com o Luiz, eu queria muito ter um convidado no nosso próximo encontro, e que teria que ser o chefe do Luiz. Depois eu converso com o Luiz, beleza, Luiz? Beleza. Porque a gente vai falar sobre leis de incentivo, sabe? Queria ver com. Como é que é o nome dele mesmo? Sim. Marcos. Com o Marcos Libras, né? Se ele dava uma canjinha para a gente, né? Porque ele tem muita experiência sobre leis de incentivo ou formas de captação de recurso em projetos sociais. E aí a gente ia fazer um bate-papo com ele, né? Claro que eu direcionando mais algumas questões, mas depois eu vou bater um papo com ele, tá, Luiz? Ver se ele consegue ser um Tá, convidado nosso. E aí depois a beleza. gente partiria para a prática, entendeu? E eu estou repensando, né, na verdade já pensei o caminho que a gente partiria para dar uma olhada. Acho que não vai ter jeito de fazer muito, mas mais analisar modelos que foram feitos e o que a gente pode ver como um caminho para elaboração e gestão de projetos, tá bom? Bom, estou feliz porque está todo mundo aqui comigo, né? Espero que vocês estejam bem.
E vamos dar continuidade a esse conteúdo, que é um conteúdo complementar, né, à disciplina de RP comunitárias. A gente teve esses tempos todos aí, eu dei algumas atividades, coloquei lá na plataforma para vocês, que eram conteúdos de base. Como eu redimensionei a disciplina, a gente já meio que coloca uma nova proposta com esse conteúdo novo que eu estou trazendo para vocês, tá? A gente teria que ter mais 2 conteúdos teóricos. Eu quero postar mais um na plataforma, e postar mais um na plataforma, daí fica para vocês. Depois a gente já entraria num encontro com um possível convidado e a gente partiria para algumas situações de prática, tá bem? Então vamos para nossa aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para esclarecer. Esse slide quem escolheu foi meu filho. Tá todo mundo vendo? Não, professor, não apareceu Não tá nada aqui. aparecendo? Aqui não. Jesus, será que eu errei aqui? Peraí. Errei o caminho. Errei porque é outro caminho. É esse o caminho aqui, ó. Aqui, agora tá aparecendo, não tá? Agora tá. Agora tá. Tá, vamos ver se ele abre bonitão. Beleza? Então vamos lá. Então a gente vai olhar um pouco. A proposta dessa disciplina é fazer vocês terem vamos dizer assim, uma carta a mais nessa manga, né, do lado social que o RP tem, né? A gente não pode negar que RP tem uma grande força na área de eventos, principalmente, né, nos dias de hoje, na área de eventos, nas mídias sociais, com um olhar muito característico de RP, e a questão da gestão de projetos sociais, a ação social. Então, assim, muito se vê de RP com esse olhar mais social, porque é um olhar da reputação, da imagem, da credibilidade, né? Se a gente for ver aqueles cases que são publicados nos prêmios, nos Grammys, né, da área de comunicação, assim, nas premiações de comunicação, a gente vê muito, né, a área de RP com esse enfoque social. Então, a gente vem reforçando um pouco essa formação de vocês com essa matéria. O conteúdo de hoje tem a ver, tem o objetivo de falar para vocês onde que a gente posiciona relações públicas dentro do entendimento do que é gestão social, tá? Como é que seria, né, RP como um gestor social, ou gestão social e a parceria de relações públicas, tá? Que é importante que a gente parta do entendimento de que gestão social é um termo novo, não é um termo antigo, assim, ele traz elementos da área da administração e da área social. Então, assim, a compreensão, as reflexões, as teorias que tem a respeito dessa compreensão vão fazer um entrechoque, né? A ligação, né, de conceitos administrativos, de conceitos sociais, que tem a ver com dinâmicas sociais dos ambientes, principalmente do terceiro setor. Bem? E aí, nossa, eu preciso tirar esse negócio aqui de cima. Vamos ver aqui o que eu faço. E aí eu consegui encontrar umas definições bem interessantes, né? Embora sejam um pouco densas, né? Porque li alguns materiais e eu queria que ficasse mais claro, que a gente não ficasse na superficialidade do que é o conceito. E aí esse autor, França Filho, que está no final tem a referência, está dentro do material da FGV, vai dizer que a gestão social é entendida, né, por esse autor, em 2 perspectivas, como um processo e como um fim. Tá? Então, gerenciar, né, o conceito de gestão social. O que é gestão? Gestão todos nós sabemos, né, que é a administração, é a condução dos negócios, né, e a gestão social.
tá? Ela é um processo e ela tem uma finalidade. Enquanto uma problemática de sociedade, ou seja, a gestão social enquanto fim, tá? Se aproximaria da gestão pública, pois ambas buscam atender às demandas e necessidades da sociedade. Então, esse é o objetivo principal. Quando se diz gestão social, você encontra essa dinâmica muito próxima do que a gestão pública, ou dos órgãos públicos, ou do governo, tá? Que tem como finalidade gerenciar, né, estruturas que vão atender as demandas que atendem a comunidade, a sociedade. Então, você elimina o mercado, né, o conceito mercadológico. A gestão social está no nível, na finalidade, é uma finalidade para a sociedade, tá? Então, está mais próximo do que o gestor público faz do que o que o gestor privado faz, tá? Entende-se que a gestão das demandas da sociedade pode acontecer para além do Estado, via sociedade. Aí é onde vai entrar o conceito de terceiro setor. No entanto, a gestão das questões da sociedade não estão só na mão do governo ou do Estado, né? A sociedade também participa da gestão daquilo que é social, tá? Enquanto processo, vista como uma modalidade específica de gestão. Então, é um jeito próprio de gerenciar, tá? Que busca subordinar as lógicas instrumentais, tá? Típicas da gestão privada estratégica, ou seja, você pega lá os modelos que estão previstos nos livros de administração, nos conceitos de gestão estratégica, né? Que são é uma lógica instrumental muito própria do ambiente privado, mas você associa isso a outras lógicas, né? Outros contextos mais sociais, políticos, culturais ou ecológicos. Então, é esse entrechoque mesmo, da finalidade pública coletiva, no entanto, usando ferramentas que partem de um modelo privado, mas com uma finalidade, com lógicas, com nomenclaturas, com pessoas, com ambientes próprios das questões sociais, políticas, culturais ou ecológicas. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou errar muitas vezes nessa bolinha aqui que vai para cima e para baixo, tá? Ainda continuando na definição do França Filho, a gestão social, vai aqui, né, a definição dele, corresponde então a um modo de gestão próprio às organizações, atuando no circuito que não é originariamente aquele do mercado e do Estado. Então, assim, por mais que ele se aproxime do Estado e traga algumas referências da gestão estratégica, o modo dele não é dali, né? O modo de fazer é muito próprio, tá? Muito embora essas organizações entretenham, em grande parte dos casos, relações com instituições privadas e públicas. Porque essas organizações que a gestão social se propõe a gerenciar, elas não são isoladas, elas fazem essa troca, né? Essas relações com as instituições privadas e públicas, através de variadas formas de parcerias para a consecução de projetos. Este é o espaço próprio da chamada sociedade civil, portanto, uma esfera pública de ação que não é estatal. Então, a gestão social vai estar dentro, né? É o modelo utilizado por essas organizações que não são governamentais, mas também não são privadas, tá? Que conversam com o governo e conversam com o mercado, mas que tem o seu jeito próprio de funcionar, tá? É muito, talvez, difícil de entender quando a gente nunca teve experiência com esse tipo de organização. Mas, uma vez que você tenha uma aproximação com esse tipo de negócio social, né? Essa ONGs, OCIPs, fundações, associações, você vai entender, né? Tenta trazer na sua memória que situações que você tenha vivido que não estava dentro de uma empresa, no modelo de gestão, que estava nesse outro formato, né? Ali é o modelo de gestão social, tá? Talvez vocês tenham tido experiências voluntárias, tá? De fazer numa
alguma entidade sem fins lucrativos, a gente vai entender, a partir desses exemplos, que ali tem um jeito próprio de ser gerenciado, tá? Muito característico, diferente do que é o Estado, do que é o privado, embora busque elementos desses dois para poder criar sua própria dinâmica, ok? Então, o conceito de gestão social, para a gente fazer algumas considerações, é um campo ainda em estudo e em construção, tá? É um objeto de estudo e prática muito mais associado à gestão de políticas sociais, de organizações do terceiro setor, do combate à pobreza e ambiental. Então, assim, toda vez que falar esse conceito pode estar associado a esses tipos de dinâmica, né? De gerenciamento, de condução de negócios mais sociais. Possibilidade de uma gestão democrática, participativa, quer na formulação de políticas públicas, primeiro e terceiro setores, quer nas relações de caráter produtivo. Então, dentro das reflexões do que eu pesquisei, tem alguns atores que falam que gestão social é aquele tipo de gestão que é mais democrático, que é mais participativo, tá? E que, geralmente, isso é muito mais característico desse tipo de organização que a gente está falando. Mas isso não impede que você tenha, por exemplo, uma empresa muito moderna, né, ou com um formato muito diferente, que adote uma gestão social, né, em que as pessoas que tenham ligação com ela participem de uma maneira mais democrática na condução dos negócios, tá? Não impede, a partir desse entendimento. Só que esse formato ele é muito próprio e cabe muito nessas organizações próprias da sociedade civil, tá? O que não é tão adequado numa iniciativa privada ou também em órgãos estatais, né, ou governamentais. A gestão social é entendida como um processo gerencial dialógico. Dialógico é o quê? De troca, de conversa, né? Preparada para o diálogo, onde a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes da ação. Aí fala, tomar a decisão é tomar uma decisão de maneira coletiva, tá? O adjetivo social qualifica, o substantivo gestão. Então, o substantivo é gestão. Que tipo de gestão? Uma gestão mais social, tá? Eu tendo até a dizer que, às vezes, tem entidades da sociedade civil, né, ou que nem tem gestão social. A gestão, não, esse modelo mais participativo, mais dialógico, mais democrático, às vezes não cabe ali, né? Ou porque não se sabe fazer dessa forma. É mais provável que seja, mas não é garantia, tá? É um ambiente adequado para se fazer gestão social, mas isso também não é garantia. É pensar além da gestão de políticas públicas, mas sim estabelecer as articulações entre ações de intervenção e de transformação do campo social. Então, a gestão social, ela passa pelas políticas, né? Políticas públicas, gente, não está só na mão do Estado, do governo, também está na mão da sociedade, principalmente da sociedade civil organizada, porque uma vez ela faz pressão e ela vai construindo, né, modelos e orientando muitas vezes os órgãos públicos a chegarem naquilo que a sociedade quer, o que a comunidade quer, tá? Então, além de gestão de políticas públicas, é toda essa articulação para buscar uma transformação. Então, a gestão social visa lá na frente uma mudança, tá bom? Diferente de gestão estratégica, a gestão social tem como seu determinante a sociedade, enquanto o enfoque adotado pela gestão estratégica é o mercado. Então, quando se faz gestão social, o objetivo lá na frente é uma mudança social, é um benefício social que vai chegar para alguém, para uma comunidade, para um grupo de pessoas, ou para um pequeno grupo, ou para um grande grupo de pessoas. Esse é o objetivo. Diferente da gestão estratégica, né, que o foco é o negócio. Aí eu já imaginei, falei, gente, vai vir pergunta aqui. Né? Já estou vendo o pessoal fazer pergunta, professora, mas gestão estratégica cabe em qualquer formato. Eu também acho. Né? Eu acho que você ter gestão social não impede que você tenha uma gestão estratégica. A gestão estratégica não é uma coisa, sei lá,
só mercantilista. Ela cabe, eu posso ter uma gestão estratégica na minha casa, né? Dos meus recursos, como administradora da minha casa, né? Eu posso ter uma gestão estratégica dentro de uma prefeitura, tá? Então, assim, eu não concordo com essa percepção, embora as teorias posicionem muito gestão estratégica dentro do campo privado, tá? Eu acho que o conceito de gestão estratégica é maior do que isso, tá? Mas eu estou trazendo o que essa reflexão aponta e já trago até uma contraposição, tá? Do que foi apontado, tá bom? E aí, gente, eu achei um material muito legal que busca colocar, então, relações públicas dentro dessa gestão. Tá bom. Então, eu quero pensar RP como um gestor social, tá? Como é que é, né? Vamos trazer, então, o RP para o processo, já que o fim é o resultado coletivo, social, o processo é que a gente vai, objetiva o fim, todos que estão nesse ambiente social, eles vão objetivar o mesmo fim. Mas o processo diz respeito ao gestor, tá? E como que a gente posiciona, então, essas responsabilidades, essas competências do gestor ou das atividades que estão, das lideranças ou das pessoas ou daqueles que estão gerenciando, tá? Que competências deve ter, tá bom? São alguns instrumentos administrativos. Então, assim, eu vejo para as realidades sociais, eu não esqueço desse ambiente social, político, econômico, ambiental, né, que a gente discutiu ali, mas eu associo a isso uma dinâmica, algumas competências para poder chegar lá na função final, tá? Uma primeira competência que se pede, deixa eu ver se eu ponho para cá isso daqui. Uma primeira competência que se pede para da gestão social é o conceito de as competências relacionadas ao direito. E aí, gente, eu acho isso aqui muito legal, porque isso não é só. A gente vai perceber, à medida que você está na prática, você está atuando na área de comunicação, né, ou você está, né, mais presente, você vai ver que cada vez mais a gente tem que conhecer das regras, das normas jurídicas que dizem respeito ao tipo de negócio que a gente atua. Aqui a gente está falando mais do terceiro setor, tá? Mas em qualquer tipo de negócio, conhecimentos de direito, de normas jurídicas, de procedimentos, de documentação, de qualificações são necessárias para a gente, né? Uma vez gestor, tá? Então, dentro dessas organizações, as normas jurídicas como estatuto, desenvolvimento de regras, a própria constituição da organização, que tipo que ela vai, que enquadramentos ela vai ter, vai ter que estar tudo delimitado, tudo sob responsabilidade desse gestor, tá? Por outro lado, o direito também, essa compreensão, né, legal, né, tanto da organização quanto do processo, pede documentação, qualificação, títulos, passar por diversas instâncias públicas para certificações e por aí vai, tá? E consolidação de atividades. O direito também reforça, garante que você e atesta que você é um ente de credibilidade, tá? Então, impostos, exigências financeiras, como que você vai captar recursos, você tem que estar com documentação em dia, que tipo de lei que cabe, entender todas essas exigências legais é fundamental como um processo de gestão, principalmente na gestão social, tá? Não é verdade, Luiz? Cada vez mais tem que conhecer mais de regras jurídicas, de leis, tá? De exigências, que principalmente nesse ambiente, tá? Eu só vou dar um exemplo. Meu pai e a minha irmã, eles são voluntários de uma organização aqui na minha cidade. Eles são contadores. Meu pai é contador, minha irmã também. E assim, a prestação de contas
de uma organização do terceiro setor é muito, muito delicada, né? É muita documentação, é muito processo, muita exigência legal, né? E dá muito trabalho. Então, estar nesse ambiente exige esse conhecimento. Outra questão é a própria organização, né? No conceito de organizar, tá? Uma organização do terceiro setor, para fazer gestão, tem que ter clareza do que ela é, das suas competências, das suas tarefas, da sua hierarquia, embora essa hierarquia não precise ser tão formalizada, né? Mas, assim, o mínimo, né, de definição de funções, tarefas, responsabilidades, para que os recursos disponíveis, como regras, processos, a próprios recursos humanos ou não humanos possam ser usados da maneira mais adequada. Então, organizar essa entidade, dar a ela um jeito próprio de funcionar, é tarefa do gestor, tá bom? Então, a segunda competência é fazer a organização dessa entidade, para que ela tenha um jeito próprio de funcionar, né? Procedimentos, processos, dinâmicas, hierarquias, regras. Não quer dizer que tem que ser engessado, mas o mínimo de clareza da forma como as coisas vão funcionar aqui dentro é importante, porque senão não tem gestão, tá? Não tem clareza de quem é quem, o que está fazendo, para que está fazendo. Tá? Isso às vezes é um erro, porque isso pede profissionalização de gestão. E nem sempre no ambiente do terceiro setor você tem essa profissionalização. A outra competência exigida é o planejamento, e aí a gente conhece muito bem, né? O planejamento implica em pensar políticas organizacionais, pensar projetos e programas sociais, que é a grande, vamos dizer assim, a grande matéria-prima mesmo do terceiro setor, e apresentar resultados para o seu público, para essa comunidade, tá? Então, no planejamento, no primeiro item lá, políticas organizacionais, é trazer aquilo que a gente diz em qualquer tipo de organização, deixar claras as políticas, missão, visão, valores, quais são os objetivos, né? Ter isso mais documentado, planejado, trabalhar com uma profissionalização e com uma transparência na forma de lidar com os seus processos. O planejamento cabe também na forma de estruturar e sistematizar as ações sociais, tá? Talvez eu tenha que colocar aqui ações sociais, tá? Por meio de projetos e programas. Então, ali é um planejamento. A gente vai atuar nessa segunda etapa dessa disciplina exatamente aí, no planejamento de projetos, tá? A gente não vai trabalhar na gestão da organização, no planejamento da organização. A gente vai olhar para um projeto que é o serviço prestado por esse tipo de organização. É o produto que ela oferece, projetos e programas. E é por meio de planejamento que isso se concretiza. Tá bom? Por fim, demanda social e público ter muito claro qual é a sua demanda social, né? Qual é a questão social que aquela organização vai atuar. E que público que ela vai atender. Se não tem claro, fica cada hora buscando resolver o problema de alguma coisa. Né? Uma organização da sociedade civil, uma organização do terceiro setor, tem que ter clareza de qual é a demanda, qual é o foco social que ela vai atender. Bom? Captação de recursos é uma outra habilidade do gestor, tá? Uma outra competência que na gestão social é preciso ter. Por quê, gente? Porque ela é uma organização que não tem finalidade privada, não tem lucro. Então, ela vai ter que buscar formas de prover recursos, tanto para custear o seu funcionamento, quanto para os projetos acontecerem, né? Então, tudo não tem jeito. Tudo nessa vida precisa de dinheiro, tá?
Será que estamos quanto tempo? Mas vamos avançando. Então, para captar recursos, precisa ter boa imagem. Não tem jeito. E aí tem a ver com aquilo que a gente já falou antes. Tem a ver com o seu planejamento, tem a ver, né, com a organização, né, com as questões jurídicas bem afinadas da empresa, tá bom? Essa boa imagem vem dos projetos que já foram feitos, dos resultados que foram alcançados, né, dessa sustentabilidade que a empresa prevalecer, essa empresa social, tá, gente? Para ela prevalecer por mais tempo e aí conseguir captar com recursos para próximos projetos. Ter clareza de quais são os mecanismos de captação, tá? Conhecimento e preparo técnico para captar e gerenciar esses recursos, que é uma falta de habilidade muito grande, uma falta de competência muito grande da maior parte das organizações do terceiro setor. Elas não conhecem o caminho das pedras, né? Elas não se preparam e aí, né, as ações não aparecem porque não tem recursos, tá? Nos dias de hoje não está fácil para ninguém. Você imagina para uma organização que tem que buscar recurso de uma outra organização, né? Ela pode também ter fontes próprias de recursos, tá, gente? Que é o terceiro item aqui. E estabelecer parcerias. Captação de recurso é parceria forte, tá? É conhecimento técnico de captação, mas também é o estabelecimento de boas parcerias, seja com o Estado, seja com entidades privadas, né, com o mercado, seja com outras entidades sem fins lucrativos, porque também isso é possível, tá? Buscar fontes próprias, buscar editais, né, públicos, editais privados e, né, estabelecer esse caminho de busca de verbas para as ações acontecerem. A gestão de pessoas, às vezes isso é negligenciado nessas organizações, tá? A gestão social pede um foco na gestão de pessoas, e aí a gente traz um pouco do que é o RH, tanto dentro das empresas, tá? Para esse modelo de negócio que é mais social, tá? É importante ter seleção e treinamento, profissionalismo na gestão das pessoas, mas é importante, gente, que tenha uma clareza do que é a entidade para trazer a pessoa ou a equipe adequada para trabalhar, tá? Então, as competências desse indivíduo versus o que a organização precisa de verdade e quer, tá? Um bom preparo desses recursos humanos, normas, regras, cultura organizacional clara, porque daí as pessoas que estão ali, por quê, gente? No terceiro setor, embora o time talvez seja menor, né, do que uma empresa privada, as pessoas precisam ter clareza do que é esse negócio social, né? A cultura, porque elas têm que se encaixar nessa cultura, tá? E trazerem resultados, naturalmente, e mais, né? Serem felizes também, né? Se atuando nesse segmento, tá bom? E benefícios, condições de trabalho adequadas, garantias trabalhistas, investimento nas pessoas. Então, aquilo que nunca se pensou que caberia, né, no ambiente social, né, desse tipo de organização, hoje já se diz, é preciso gerenciar pessoas, porque senão os resultados desse tipo de organização também não vêm. Se não vem no privado, não vem também nesse tipo de negócio, que é um negócio social. Isso daqui tem muito a ver com a gente, tá? Isso cabe para qualquer empresa e para as organizações da sociedade civil, do terceiro setor, comunicação para o engajamento. Eu tenho que engajar, né? As pessoas têm que acreditar, elas têm que brilhar os olhos, né? E se envolverem, tá? E aí eu tenho que fazer comunicação institucional, muito parecido com o que a gente já conhece, tá? Destacar a imagem, reputação, ter políticas organizacionais claras para poder você trabalhar isso em ações de comunicação, trabalhar relacionamentos com outras organizações, com os públicos, relacionamentos fortes, para você criar uma imagem institucional forte dessa organização. Tá? Então, essa organização ela
né? Ela é forte porque ela oferece coisas positivas e ela é forte naturalmente. E a comunicação consegue, né, dinamizar isso. É importante fazer comunicação mercadológica, embora, né, isso possa parecer meio pesado, mas essa comunicação no sentido de apresentar os serviços, apresentar os produtos, o que essa organização tanto tem, né, para oferecer, tá? Para os públicos atendidos, para as comunidades, porque às vezes aquela entidade está fazendo tanta coisa interessante, tanta coisa legal, mas não se sabe, ou não se tem clareza que é ela que está fazendo, às vezes cai na conta de outra, tá? Então, assim, essa visibilidade, esse reconhecimento, né, é importante. Talvez a gente chama de comunicação mercadológica, mas é uma comunicação de visibilidade, né? Para que use as ferramentas, os canais de comunicação, para que entendam, olha, quem fez foi aquela entidade, tá? Com aquele objetivo. Não é ela que deve prevalecer, tá? Mas que não se perca isso, tá? Eu fiz um treinamento com a Petrobras uma vez, e assim, uma das ações de comunicação que você, quando vai fazer um projeto para captação de recursos pela Petrobras, tem todo um plano de comunicação que tem que ser previsto. E lá, está lá dito onde você vai aplicar a marca Petrobras. Ela está bancando, ela está dando dinheiro, ela quer que no seu plano de comunicação você apresente formas de visibilidade da Petrobras. É assim que funciona, tá? Então, assim, é uma comunicação mercadológica, tá? Embora a finalidade seja social, tá? E comunicação para mobilização. Por quê, gente? Porque a causa social, ela não é só a partir da informação, muitos veículos, muito texto, muita imagem, muito conteúdo. Não. É entender a comunidade, é também ter, né, mídia, recursos, mas é articular os públicos, fazer aqueles públicos se engajarem com você, né, estarem com você. E aí, a partir dos seus valores, né, os valores dessa organização que vão estar compartilhados com esses públicos. E você vai usar dos vários recursos de comunicação. Então, a mobilização social é uma forma de fazer essa comunicação. E aí é pé na terra, mão na massa, é estar próximo dessa comunidade, é escutar as pessoas, é interagir. Então, não é esse distanciamento de comunicação que os veículos, as ferramentas de comunicação fazem. Na mobilização social vai precisar desse envolvimento nas causas de fato, para que haja esse engajamento, que os públicos venham junto com você para o seu projeto ou para a sua ideia. E comprem e aceitem, né? Imagina você vir um projeto para uma comunidade carente, vamos imaginar, e essa comunidade não acredita nisso. Você está errando na sua articulação, na sua comunicação. Você não está engajando, você não está mobilizando. Ok? Opa! E, por fim, o acompanhamento e avaliação das ações. Isso, gente, eu estou vivendo isso. É a coisa mais chata que existe. Você tem uma ideia muito legal, aí você põe a ideia para funcionar, aí você tem que ficar todo dia acompanhando quantos que foi, o que aconteceu, que horas que foi aquilo. É chato, mas é tão necessário. Tá? Hoje eu me dei conta de que eu vou ter que fazer um mapeamento de coisas que aconteceram ao longo dessa quarentena, lá na minha atividade, lá na Prex. E eu vou ter que mapear, né, para poder mostrar lá no final, olha, gente, o que foi feito? Foi feito isso, isso é acompanhamento. Tá? Às vezes a gente deixa isso passar, mas aí isso mostra da eficácia, é a hora que você mostra que você tem competência, que você tem capacidade para apresentar resultados, que essa organização é forte, tá? Que ela causa impacto aqui nos projetos, que os projetos eles vão lá, eles acontecem, eles trazem resultado. Ô, professora. Oi, pode falar. Natália, desculpa interromper, mas é que vai acabar a aula, acho que faltam uns 30 segundos só. Ai, então, 30 segundos? Ai, meu Deus. Deixa eu passar o último slide aqui. Ainda errei ainda. Aqui, gente, aí é o último mesmo. Aqui